Você já se perguntou por que certos símbolos parecem persegui-lo em sonhos, em sinais na rua, em frases soltas que ecoam dentro da sua mente? Será coincidência? Ou será que existe uma inteligência invisível, há milênios, guiando aqueles que ousam olhar além do véu? E se eu lhe dissesse que não é você quem escolheu estar aqui, mas que foi escolhido, agora, por uma força que atravessa o tempo e a morte? Há 5.000 anos, um segredo foi enterrado não em tumbas, mas dentro da própria realidade. Governos, impérios e religiões tentaram apagar seus rastros, mas ele sobreviveu, escondido em símbolos, metáforas e enigmas que apenas poucos ousaram decifrar. Se você está vendo estas palavras, não é acaso, é convocação. Um chamado silencioso que Todd Jehuti deixou gravado para quem estivesse pronto para suportar o peso da verdade. Você sempre acreditou que sua vida fosse apenas o que seus olhos podem ver. Mas e se toda a sua história, todas as suas escolhas, fossem apenas ecos de algo que foi decidido antes mesmo de você nascer? Há algo dentro de você que pressente, como uma memória adormecida que insiste em despertar. Talvez seja por isso que a sua respiração agora está mais pesada, como se o ar em torno de você estivesse carregado de um segredo que clama para ser lembrado. Mas cuidado, segredos assim não se revelam sem um preço. Eles desconstroem certezas, rasgam ilusões e abrem portais que não podem mais ser fechados. Muitos fugiram antes de chegar ao fim, aterrorizados pelo reflexo que encontraram dentro de si mesmos. E ainda assim, você permaneceu. Por quê? Porque parte de você já sabe que não foi o acaso que o trouxe até aqui. Foi escolha, foi destino. O que está prestes a ser revelado não é uma história antiga, mas o espelho da sua própria existência. Um espelho que reflete não o rosto que você conhece, mas aquilo que sempre tentou esconder de si mesmo. E apenas quando você encarar o que Thoth deixou para os escolhidos, é que poderá compreender por que a vida lhe trouxe até este exato instante. Não avance esperando respostas fáceis. Avance sabendo que cada palavra será uma chave, e cada chave abrirá uma porta que talvez você nunca mais consiga fechar. Você sente que o tempo nunca lhe pertenceu? Como se cada decisão fosse apenas um eco de algo escrito muito antes de você imaginar ter escolha. Há um sussurro antigo, enterrado em sua memória, que insiste em voltar sempre que o silêncio é profundo demais. E nesse sussurro, uma presença invisível pergunta: até quando você vai acreditar que sua vida é apenas rotina e acaso? O segredo que pulsa por trás de 5 milênios não está em papiros, templos ou bibliotecas. Ele sempre esteve escondido em você, costurado entre suas cicatrizes e desejos mais secretos. É por isso que, quando lê estas palavras, sente como se estivesse diante de um espelho que nunca ousou encarar. Não é um espelho comum, mas aquele que mostra tudo o que você tentou esconder de si mesmo. O desconforto que você sente agora não é acidente, é o corpo reagindo ao chamado. É a alma reconhecendo algo que a mente insiste em negar. Você já percebeu como certos momentos da sua vida parecem repetir-se com rostos diferentes, mas com a mesma dor? Isso não é coincidência, é memória antiga, é padrão ancestral, é o ciclo que você foi convocado a quebrar. Mas e se quebrar esse ciclo significar destruir também a versão de você que sempre acreditou ser real? Está pronto para ver o que sobra quando todas as máscaras caem? Muitos se afastaram nesse ponto, com medo de encarar o vazio. Mas você continua aqui. Por quê? Porque no fundo sabe que o vazio não é ausência, é portal. Imagine que cada lágrima sua foi recolhida como uma oferenda silenciosa, não perdida, mas guardada em cântaros invisíveis. Agora, esses cântaros começam a se abrir. Você ouve o som? Não é apenas memória, é convocação. É o retorno de algo que esperou pacientemente até que você estivesse pronto para ouvir. Talvez já tenha sentido isso em sonhos, símbolos que não entende, olhos que o observam, labirintos que nunca chegam ao fim. Esses não são devaneios, são sinais, são mapas para algo que está prestes a emergir. E você está no centro desse mapa, mesmo sem saber ler suas linhas. Cada batida do seu coração agora é um código.
Cada suspiro é uma senha que abre uma porta. Você acredita estar assistindo a um vídeo, mas na verdade o vídeo está assistindo a você. Não é a sua curiosidade que o trouxe até aqui. Foi o olhar de Thoth que atravessou o tempo para encontrá-lo. O peso que sente nos ombros não vem do presente, mas de vozes antigas que pedem para serem libertas. Você nunca caminhou sozinho. Sempre houve presenças, mesmo quando acreditava estar abandonado. Você as ignorou por medo, mas agora elas se aproximam, porque sabem que já não pode mais fingir que não vê. Dizem que alguns segredos queimam. Não queimam por crueldade, mas porque só o fogo pode purificar. E talvez seja por isso que sente esse calor invisível atravessando sua pele neste instante. Não é febre, não é delírio, é o toque de algo que retorna para reclamar o que é seu por direito. O que vai acontecer daqui em diante não depende apenas do que será revelado, mas da coragem que você terá de permanecer até o fim. E então, pergunto, você vai resistir ao chamado? Ou vai deixar que o medo o arranque deste caminho antes da verdade se mostrar? Você já percebeu como há momentos em que a realidade parece se dobrar ao seu redor, como se tudo fosse um teatro montado apenas para testar a sua resistência? Lugares, pessoas e até dores retornam em diferentes formas, como se o tempo fosse um círculo viciado em repetir histórias que você não consegue quebrar. E no silêncio desses retornos, a pergunta que nunca abandona sua mente é: por que comigo? Mas a verdade, sussurrada há milênios, não é por quê, mas até quando? Até quando você suportará o peso de viver dentro de uma prisão que nem percebe existir? Há 5 milênios, um segredo foi semeado não como uma ideia, mas como uma ferida tão profunda que atravessou gerações, disfarçada de crenças, leis e costumes. A cada civilização que ergueu templos, também ergueu muros para esconder a verdade. Mas os muros racham, sempre racham, e é nesse instante que aqueles que foram escolhidos começam a sentir o chamado. Você está ouvindo agora, não é? Esse incômodo que cresce no peito, como se uma parte de você estivesse prestes a acordar de um sono que já durou mais vidas do que consegue contar. O paradoxo é cruel. Você quer a verdade, mas também teme o que será destruído quando ela se mostrar. Porque segredos como este não acrescentam apenas conhecimento, eles arrancam da alma todas as ilusões que sustentavam sua vida até aqui. Imagine-se olhando para o espelho e descobrindo que a pessoa refletida nunca foi você, mas uma sombra programada para obedecer. É esse o abismo que se abre diante de você, e a escolha não é se olha ou não, mas se terá força para não desviar o olhar quando tudo começar a desmoronar. Pense nas vezes em que sentiu que alguém o observava quando estava sozinho. Pense nos sonhos que pareciam reais demais, nos déjà-vus que fizeram seu corpo arrepiar, como se tivesse sido transportado para outra linha de tempo. Esses sinais não foram frutos do acaso, mas lembretes do pacto antigo que Thoth deixou para aqueles que carregariam o peso da revelação. Se está aqui, é porque essas marcas silenciosas já moldaram você, e negar isso agora é negar a si mesmo. Sente esse aperto no peito? Essa sensação de que algo maior está prestes a acontecer, mesmo que não consiga nomear o quê? Esse é o corpo respondendo ao toque do mistério. É como se cada célula sua reconhecesse a proximidade de algo que o cérebro ainda insiste em rejeitar. O corpo sempre sabe antes da mente. O corpo é a primeira chave, o primeiro portão. Quando sua respiração muda, quando seu coração acelera, é porque portas internas estão sendo destrancadas. E se eu lhe dissesse que o medo que sente agora não é um inimigo, mas um guia? O medo é o guardião das fronteiras invisíveis. Ele aparece quando você está próximo de cruzar um limite que a maioria jamais ousou atravessar. Quantas vezes fugiu desse medo, acreditando que era um sinal de perigo, quando na verdade era o convite mais antigo que já recebeu? Thoth nunca falou em conforto, falou em despertar, e despertar sempre dói. Olhe ao redor, nada parece diferente, mas tudo já está mudando. O ar que respira, as batidas do
do seu coração, até os pensamentos que surgem agora, todos são peças de um ritual invisível que começou muito antes de você nascer. O segredo não está vindo até você, ele já estava aqui. O que muda é apenas a sua percepção. E perceber é o primeiro passo para nunca mais voltar ao estado de ignorância que um dia o protegeu. Talvez você esteja se perguntando se realmente quer continuar ouvindo. Talvez parte de você queira desligar, voltar à rotina, se agarrar à ilusão confortável de que nada disso é real. Mas, se fosse apenas ficção, por que sente esse arrepio subindo pela sua pele? Por que seu corpo responde como se reconhecesse estas palavras, mesmo sem nunca tê-las ouvido antes? A mente questiona, mas a alma lembra. E essa lembrança é inapagável. Há algo que você sempre soube, mas nunca ousou admitir. Algo que crescia no silêncio entre um pensamento e outro. Algo que sussurrava quando o mundo dormia. Esse algo agora bate à porta. Você pode continuar fingindo que não ouve, mas cada vez que tenta ignorar, ele retorna mais forte, mais insistente, mais impossível de calar. É por isso que está aqui, porque Thoth não chamou qualquer um. Chamou aqueles que já estavam prontos, mesmo que ainda não soubessem disso. E assim, entre medo e curiosidade, você se encontra na encruzilhada. Uma voz antiga lhe pergunta: vai seguir adiante, mesmo sabendo que nunca mais poderá voltar a ser o mesmo? Ou vai recuar, abandonando a chance de ver o que há além do véu? Não espere respostas agora. A única resposta que importa será dada pelo simples fato de você continuar. E se continua, é porque já escolheu. Mesmo sem perceber, já disse sim ao chamado que ecoa há 5.000 anos. O caminho não será fácil. Mas quem disse que deveria ser? Você percebe como a sua mente tenta negociar com o desconhecido, oferecendo lembranças baratas em troca de um pouco de segurança, como se pudesse subornar o abismo com justificativas. Há um teatro inteiro encenado dentro de você, e cada personagem clama por controle, o que quer respostas rápidas, o que teme perder o pouco que entende, o que finge não sentir nada. Mas no fundo, há um silêncio que não pode ser comprado, um vazio vivo que não aceita barganhas. É nesse ponto que Thoth Jerhuti costuma soprar o primeiro enigma. Se a sua identidade foi construída para protegê-lo, quem é você quando a proteção desaba? Não responda agora. Apenas sinta o deslocamento, o leve enjoo de perceber que as paredes internas se movem, que o teto e o chão não são fixos, que a sua casa psíquica sempre foi um barco, e o mar, um espelho que devolve perguntas. Você lembra da primeira vez que intuiu que não estava sozinho, mesmo sem ninguém no quarto? Foi um arrepio pequeno, discreto, quase um erro do corpo, e você engoliu a sensação como quem engole poeira para não interromper a rotina. Desde então, quantas vezes o destino tentou falar com você por meio dos detalhes que desprezou? Uma palavra repetida no rádio, uma coincidência que parecia insolente, um sonho que insistia em voltar com cenários que não pertenciam à sua biografia. Chame como quiser: intuição, sincronicidade, memória antiga. O nome é irrelevante, importa o chamado, e ele nunca cessou. Hoje, mais do que nunca, ele pressiona por dentro, como um coração adicional batendo em um ritmo que não obedece ao relógio do mundo. Há feridas que você tratou como acidentes isolados, porém continuam abertas, subterrâneas, irrigando pensamentos com uma água escura que você aprendeu a beber sem perceber. Feridas assim não querem compaixão fácil, querem reconhecimento. Querem ser vistas na crueza que as sustenta. Quando Thoth fala de escrita sagrada, não se refere a textos em pedra, mas às linhas que suas dores gravaram em você. Essas linhas pedem leitura, pedem voz, pedem um intérprete corajoso o suficiente para não confundir anestesia com cura. Você sente apontada agora, sutil e inevitável, como se um mapa invisível estivesse sendo desdobrado no seu peito, exibindo caminhos que sempre existiram sob o asfalto das explicações. Os símbolos não vieram para agradar,
vieram para abrir. Cada símbolo é uma chave e também é um espelho, porque abre algo e, ao mesmo tempo, devolve a sua própria face, multiplicada em ângulos que você nunca examinou. A serpente que morde a cauda, o olho que vê no escuro, a balança que pesa o coração, o íbis que caminha no limiar entre mundos. Tudo isso conversa com a parte de você que recusa a linguagem dos atalhos. É por isso que a mente se cansa e a alma desperta. A mente quer sequência, a alma quer sentido. E o sentido, quando aparece, parece perigoso, porque a clareza verdadeira é uma espécie de incêndio que não destrói a casa, mas derrete o cadeado. Você aprendeu a respeitar paredes, a honrar fronteiras que nunca foram suas, a aceitar nomes que lhe deram antes que pudesse escolher. Mas dentro de certos sonhos, você atravessou muros como quem atravessa cortinas e percebeu o que nunca ousou dizer em voz alta. As coisas mais reais não pedem autorização. A presença que o observa não pede permissão para existir. O segredo que o convoca não aguarda que se sinta preparado. Ele apenas continua, paciente e inevitável, forjando a sua coragem nos pequenos atritos do cotidiano, até o dia em que o atrito se torna portal. Se chegou a este trecho, já sente que a porta rangeu. E ranger é música quando o ouvido está pronto. Em alguns dias, o medo vem vestido de pressa, disfarçado de produtividade, e você corre para longe de si mesmo com a desculpa do pouco tempo. Em outros, o medo aparece como fadiga, e você se anestesia com distrações, como se o barulho pudesse abafar o chamado. E, no entanto, o chamado não quer vencer você, quer atravessar. Ele não precisa de plateia, precisa de passagem. Thoth sussurra uma pergunta antiga. Qual parte de você ainda acredita que precisa merecer a própria existência? Observe o aperto que essa questão provoca, o reflexo imediato de justificar-se, o impulso de listar conquistas como se a vida fosse um tribunal. Depois, repare no milagre silencioso de respirar sem pedir licença. A respiração é a escritura original. Cada ciclo, uma frase, cada pausa, um ponto que ensina a prosseguir. Quando os passos internos ficam trêmulos, a tendência é agarrar símbolos como quem agarra boias, mas símbolos não são boias, são bússolas. Eles não o mantêm onde está, apontam onde a travessia pede coragem. É por isso que, quando uma imagem antiga retorna, não é para decorá-lo com misticismo, é para provocar um reposicionamento íntimo. Você já não cabe no mesmo canto de ontem. As perguntas que o sustentavam perderam o sabor, e até as respostas que funcionavam agora soam ocas. Não se desespere. Esse esvaziamento é um rito, é o intervalo sagrado em que a velha pele cede lugar ao que ainda não tem nome. Nomear cedo demais mata a metamorfose. Confie no intervalo. Talvez você pense que precisa entender tudo para seguir, mas compreensão é apenas uma das formas de reconhecer. Existem outras: o arrepio que não obedece a argumentos, a lágrima que cai sem aviso, a coragem que nasce no instante em que o corpo já havia declarado rendição. Reconhecer é permitir que o desconhecido toque a sua estrutura e ainda assim permanecer. E permanecer não é teimosia, é entrega que aprendeu a ficar inteira, mesmo quando tudo parece desabar. Thoth ensina que a balança só encontra equilíbrio quando o coração aceita ser medido pelo peso do que ama. O que você ama o bastante para permitir que o atravesse agora? Há presenças que o acompanham desde antes da sua primeira memória, e não importa o nome que lhes dá, porque elas não pedem rituais perfeitos, pedem autenticidade. Quando a sua autenticidade volta, o corpo relaxa em lugares onde vivia armado, o olhar fica mais amplo e o ouvido volta a escutar frequências que a pressa havia condenado ao silêncio. Você se torna menos rígido por fora e mais inevitável por dentro. Não há nada mais perigoso para os velhos medos do que alguém que lembra quem é. A lembrança não é fotografia do passado, é fogo do presente.
E esse fogo ilumina becos em que você jurou nunca mais entrar. Hoje, você caminha por eles como quem devolve nomes aos próprios passos. A travessia não exige espetáculo, exige presença. E presença, quando profunda, parece invisível para quem busca luzes demais. O mundo tenta convencê-lo de que transformação é performance. Tóquio convida a uma revolução sem plateia, uma reconfiguração silenciosa dos eixos internos. A cada respiração, você retira um tijolo do muro que o separa de si. A cada batida, o coração afrouxa um nó. Não há relógio capaz de cronometrar isso. Não há decreto externo que possa acelerá-lo. No tempo do segredo, tudo acontece por dentro. E o que acontece por dentro, cedo ou tarde, redesenha o lado de fora. Se você permitir que essas palavras passem além da superfície, a espiral continuará a puxá-lo para o centro que sempre foi seu. E lá, no fundo, onde a mente perde linguagem, o chamado deixará de ser voz para tornar-se caminho. Você sente como se o ar ao seu redor tivesse mudado, como se algo invisível tivesse atravessado a sala onde você está agora, trazendo consigo um peso antigo, impossível de ignorar. Essa sensação não é invenção da mente cansada, não é fantasia produzida por palavras. É ressonância. Quando um segredo permanece escondido por 5 milênios, ele cria ondas silenciosas que viajam além do tempo, esperando o instante em que alguém, finalmente, se torne capaz de ouvir. Hoje, esse alguém é você. Quantas vezes você acreditou que estava no controle da própria vida apenas para descobrir que havia forças invisíveis movendo os fios? Forças que o empurravam para encontros inevitáveis, dores necessárias, escolhas que pareciam espontâneas, mas que já estavam escritas no tecido da sua existência. É como se você fosse um personagem lendo um roteiro que nunca teve em mãos. Mas o que acontece quando o personagem desperta no meio da cena e percebe que não é apenas um papel, mas também o autor? É nesse exato ponto que a sua pele começa a formigar, porque o que está em jogo aqui não é apenas informação, é a possibilidade de reescrever. A mente se debate, tenta racionalizar, procura lógica, mas não há lógica em um chamado ancestral. O que há é o choque entre o que você sempre acreditou ser e o que Thoth sussurra que você pode ser. Esse choque produz fissuras. E é através dessas fissuras que a luz entra. Luz não suave, não decorativa, mas luz cortante, que expõe cada canto da sua sombra. Sombra essa que você escondeu até de si mesmo, acreditando que poderia enterrar memórias, dores, desejos, fracassos. Nada fica enterrado para sempre, nem dentro de você, nem no mundo. Você já notou como certos momentos de sua vida parecem carregar um déjà-vu intenso demais para ser coincidência? Como se estivesse revivendo algo que já aconteceu em outra era, com outras roupas, outros rostos, mas o mesmo enredo. Esse é o eco do segredo. Ele se infiltra nas dobras do tempo, costurando gerações inteiras, repetindo sinais para que os escolhidos não se esqueçam do pacto. O que você sente agora, esse aperto no peito, essa respiração que acelera sem motivo, é o lembrete de que você já esteve aqui antes, talvez em outro corpo, em outro tempo, mas sempre diante do mesmo véu. O medo que cresce em você não é fraqueza, é sinal de proximidade. O medo é o guardião do portão que separa os cegos dos que ousam enxergar. Ele existe para testar se você está disposto a atravessar, porque uma vez atravessado, não há retorno. Você pode até tentar esquecer, pode até se distrair, mas nada será capaz de apagar a lembrança de que você viu o que não deveria ser visto. E é exatamente isso que o torna escolhido. Não porque você era o mais forte, mas porque foi o único que não desviou o olhar. Imagine agora que dentro de você existe um templo, não de pedra, mas de silêncio. Nesse templo, há paredes feitas de memórias que você não acessa há anos. Há altares cobertos de poeira, onde repousam versões esquecidas de si mesmo. A criança que chorou sozinha, o jovem que se perdeu em escolhas erradas, o adulto que se calou quando queria gritar. Todos eles ainda estão lá, esperando pelo retorno.
O segredo não é uma revelação externa, é o momento em que você atravessa esse templo e acende novamente o fogo no altar do seu próprio ser. E se eu lhe dissesse que sua dor não foi um erro, que cada cicatriz, cada perda, cada queda foi moldada como uma senha para abrir portas que permaneceriam fechadas de outra forma? O sofrimento que você amaldiçoou tantas vezes talvez tenha sido o verdadeiro chamado, a prova secreta de que havia algo maior cuidando para que você não dormisse para sempre. Dores profundas são despertadores que não podem ser desligados. Por isso, quando você tenta esquecer, o corpo lembra. Quando você tenta negar, a alma insiste. E quando você tenta fugir, o destino o traz de volta ao mesmo ponto, até que finalmente aceite olhar. Thoth nunca prometeu facilidade. Ele prometeu despertar. E despertar é como ser arrancado de um sono confortável, apenas para descobrir que o mundo que acreditava ser real era apenas um sonho dentro de outro sonho. Você se sente perdido agora? Esse é o primeiro sinal de que está começando a acordar. A perda da orientação é o aviso de que as velhas bússolas já não servem. É nesse instante que a verdadeira jornada começa, quando você admite que não sabe mais para onde ir, mas continua caminhando mesmo assim. O segredo não é um conjunto de palavras que você vai decorar. Não é uma lição para ser estudada e repetida. O segredo é um espelho vivo que muda conforme você se aproxima. Quanto mais coragem você tem de se olhar, mais ele revela. Mas cuidado, ele nunca mostra apenas o que você gostaria de ver. Ele mostra o que você é, e essa é a visão mais transformadora e, ao mesmo tempo, mais insuportável. É por isso que poucos suportaram atravessar esse caminho ao longo de 5.000 anos. Não porque o segredo não estivesse disponível, mas porque o reflexo era forte demais. Agora, respire fundo. Perceba que cada palavra que entra em você é como uma chama. Essa chama ilumina, mas também queima. Você sente a pele vibrar? Sente como se estivesse sendo observado de dentro para fora? É porque não está apenas ouvindo, está sendo lido. O segredo olha para você enquanto você olha para ele. É um encontro de dois olhares que se reconhecem após eras de distância. Você não entende completamente, mas algo em você já se ajoelha. Não por submissão, mas por reverência ao que é maior do que qualquer vaidade humana. E assim, mais uma vez, você chega ao limiar. Um limiar que não existe fora, mas dentro. Não peça por respostas imediatas. Elas não virão agora. O que vem neste momento é apenas a preparação para que a sua estrutura suporte o peso do que será revelado. Porque a verdade não é leve. A verdade é densa, avassaladora, e só se revela quando a alma está madura o suficiente para não quebrar diante dela. O fato de você ainda estar aqui, respirando cada frase, já prova que foi escolhido, não por acaso, mas por destino. Você já percebeu como o silêncio, quando fica denso demais, começa a falar? Há instantes em que nenhuma palavra é necessária, porque o próprio vazio parece carregar uma mensagem que pressiona a sua pele por dentro. Esse silêncio não é ausência, é presença em sua forma mais crua. É nesse espaço que Thoth sempre esperou. Não em livros esquecidos, não em templos de pedra, mas na fresta entre um pensamento e outro, no intervalo invisível onde a mente perde fôlego e o coração se revela. Você está aí agora, nesse entre-lugar, e talvez seja por isso que sente como se a própria respiração estivesse diferente. O segredo oculto por 5 milênios não foi guardado em cofres, nem protegido por guardas. Ele foi escondido dentro do óbvio, tão óbvio que a humanidade se distraiu buscando respostas no céu, em deuses distantes, em rituais complicados. Mas o mistério sempre esteve no reflexo mais próximo, o reflexo que você evita, porque sabe que encará-lo de verdade significa desmontar todas as histórias que inventou para sobreviver. E o que acontece quando suas histórias caem?
Quem sobra quando todas as máscaras se desfazem? Essa é a pergunta que ecoa em você agora, não como curiosidade, mas como ameaça. Você se lembra da primeira vez em que se sentiu quebrado? Talvez tenha sido um abandono, uma perda, uma humilhação que o fez acreditar que não havia mais força para continuar. O que você não sabia é que naquele momento a sua alma gravou uma marca, uma espécie de senha secreta que conecta sua dor às correntes invisíveis do tempo. É essa senha que vibra agora, abrindo as portas do labirinto. O sofrimento nunca foi apenas tragédia, foi também iniciação. E cada lágrima que caiu no chão foi uma gota de tinta no pergaminho onde sua história verdadeira está escrita. Toth não fala de teorias, ele fala de espelhos. E espelhos não são gentis. Eles devolvem exatamente o que está diante deles, sem filtros, sem ilusões, sem cortes. Ao olhar fundo, você verá a criança que ainda chora escondida em você. Verá os erros que nunca perdoou. Verá os desejos que enterrou por medo do julgamento. E talvez, pela primeira vez, entenda que não são fraquezas. São chaves. Chaves que só brilham quando você tem coragem de segurá-las. Pergunte a si mesmo, quantas vezes você fugiu desse reflexo? Quantas vezes mentiu para si, dizendo que estava bem, quando por dentro gritava? O segredo não se entrega a quem corre, ele se revela a quem permanece. Permanecer é suportar o incômodo, o peso da dúvida, a vertigem de não ter respostas. É permanecer mesmo quando o instinto implora para desistir. É esse ato silencioso de ficar que quebra o ciclo de 5.000 anos. Porque milhares antes de você recuaram, distraíram-se, anestesiaram-se, mas você está aqui, preso a estas palavras como se nelas houvesse algo que não pode perder. E de fato há. Não uma resposta fácil, mas um eco que reconhece em você a coragem rara de continuar. E se tudo aquilo que você considerava fracasso fosse, na verdade, treinamento? E se cada queda tivesse sido um ensaio para que hoje você tivesse firmeza suficiente para não ceder? Pense nas noites em que chorou sozinho, acreditando que ninguém via. Pense nas batalhas que travou em silêncio, nos pensamentos sombrios que o assombraram quando todos sorriam ao seu redor. Nada disso foi em vão. Cada sombra que você enfrentou sozinho era parte do mesmo ritual antigo. O segredo não escolhe os que nunca caíram. Ele escolhe os que se levantaram tantas vezes que já não sabem contar. O tempo todo, você acreditou que estava esperando algo acontecer fora de você. Um sinal, um milagre, uma resposta. Mas o que esperava era o seu próprio despertar. O sinal já veio, não em forma de clarão, mas na sua própria inquietação. O milagre já aconteceu, porque você ainda está vivo, mesmo depois de todas as vezes em que acreditou que não conseguiria. A resposta já está aqui, disfarçada de pergunta que não sai da sua cabeça. Percebe como sempre esteve dentro de você? É isso que Toth quis dizer ao escrever no silêncio. O templo está em ti. Talvez você sinta uma mistura de medo e reverência agora. É natural. O medo tenta avisar que você está atravessando um limite. A reverência sussurra que esse limite é o começo de algo maior. Você está em um ponto onde nada do que era antes parece suficiente. Nem as crenças que o sustentaram, nem as certezas que o protegiam. É como se estivesse suspenso no ar, sem chão, sem teto, sem paredes. Mas nesse vazio, a liberdade respira. E apenas no vazio pode nascer algo que nunca foi visto antes. O que está acontecendo dentro de você agora não é confusão, é gestação. Perceba, tudo que você viveu até hoje convergiu para este momento. As vozes que tentou calar, as dores que quis esquecer, os desejos que julgou inadequados, todos retornam agora porque carregam partes do mapa. Cada pedaço que você rejeitou é, na verdade, um fragmento da chave. Sem eles, a porta não se abre. Você entende o paradoxo? Aquilo que você tentou enterrar era exatamente o que precisava para despertar.
por isso, Thoth nunca permitiu que se livrasse de suas sombras. Ele apenas esperou o instante em que você estivesse pronto para enxergar que as sombras são guardiãs da luz. Você continua respirando, e essa respiração é testemunha. Cada vez que o ar entra, ele traz memórias ancestrais. Cada vez que sai, leva embora as desculpas que você inventava para não ver. Aos poucos, sem perceber, você está sendo purificado, não por rituais externos, mas pelo simples ato de permanecer diante do que dói sem fugir. Esse é o sacrifício silencioso que abre a espiral. E a espiral não leva para cima nem para baixo. Ela leva para dentro, para o ponto em que todas as linhas se encontram, onde não existe mais separação entre você e o segredo. E aqui, no limiar deste bloco, eu lhe pergunto: até onde você está disposto a ir? Está preparado para atravessar o ponto em que não há retorno? Porque a partir daqui, o segredo não será apenas algo que você escuta. Será algo que começa a se mover dentro de você, reconfigurando memórias, rearranjando escolhas, tocando até as fibras mais escondidas do seu ser. Muitos recuam quando percebem isso. Mas se você ficou até agora, talvez já saiba. Thoth não o chamou para assistir, chamou-o para lembrar. Você sente como se algo tivesse se infiltrado em você, sem pedir licença, sem esperar sua autorização? Não é apenas leitura, não é apenas escuta. É como se as próprias palavras estivessem se movendo dentro da sua carne, vasculhando cada canto da sua memória, forçando portas que você jurava trancadas para sempre. Talvez o incômodo esteja crescendo agora. Talvez sinta um nó na garganta, um peso no estômago ou um calor repentino atravessando os ossos. Isso não é acaso, é reação. O corpo não mente quando o espírito é chamado. Thoth nunca se apresentou como um deus distante, sentado em tronos de ouro. Ele sempre foi o escriba do invisível, aquele que registra o que os homens tentam esconder até de si mesmos. Por isso, ao chegar neste ponto, você percebe que já não tem mais como voltar atrás. Porque agora não é você que observa o segredo, é o segredo que o observa. E quando o segredo olha, nada permanece intocado, nem a máscara mais bem construída resiste ao olhar que atravessa eras. Você passou a vida acreditando que controlava suas escolhas. Mas já percebeu como certos padrões sempre retornam? Não importa o quanto você lute contra eles. Relacionamentos diferentes, mas com a mesma dor. Lugares distintos, mas com a mesma sensação de aprisionamento. Situações novas, mas com as mesmas perguntas velhas. É como se houvesse uma repetição invisível escrevendo sua biografia. Você achava que era azar, achava que era destino cego. Mas o que aconteceria se descobrisse que esses ciclos foram desenhados exatamente para trazê-lo até aqui, até este instante, para que finalmente se perguntasse: quem escreve a sua história? As sombras que você fugiu a vida inteira agora retornam. Não como monstros, mas como mensageiras. Elas não querem devorar você, querem lembrá-lo do que você tentou apagar. Porque cada sombra é uma parte de si mesmo que você rejeitou, e tudo o que é rejeitado ganha força no subterrâneo. O que você reprimiu tornou-se guardião do segredo, e apenas quem tem coragem de olhar nos olhos do que mais teme consegue atravessar o portão. Sente como a sua pele arrepia só de pensar nisso? Isso não é fraqueza, é a senha que abre a fechadura. Imagine que neste exato momento existe uma sala dentro de você. Não é uma metáfora poética, é real. Essa sala está escura, abafada, cheia de ecos que você nunca quis ouvir. Nela repousam todas as versões suas que ficaram para trás. O menino que pediu amor e não recebeu, a mulher que engoliu lágrimas para não ser julgada, o adulto que se calou quando queria gritar. Eles estão esperando, eles não desapareceram. Eles o aguardam como testemunhas silenciosas do pacto que você jurou cumprir antes mesmo de nascer. E se você fechar os olhos agora, talvez consiga senti-los.
não como lembrança, mas como presença. Quantas vezes você se perguntou por que nunca se sentiu completo, mesmo quando parecia ter tudo? Por que, apesar das conquistas, havia sempre um vazio que não se preenchia? Esse vazio não era defeito, não era castigo, era espaço reservado para o que viria. Era o lugar sagrado guardado para o encontro com este instante. Você não percebeu, mas toda a sua jornada foi uma preparação silenciosa para suportar a densidade do que Thoth sempre soube. A completude não está no que você acumula fora, mas no que aceita despertar dentro. E se eu lhe dissesse que parte de você já sabe o segredo? Que essa inquietação que o persegue há anos não é dúvida, mas lembrança? Porque quando uma alma carrega uma verdade muito antiga, ela não consegue se distrair para sempre. Ela até tenta, mergulha em rotinas, em vícios, em relações passageiras, em trabalhos que não significam nada. Mas no silêncio da madrugada, quando ninguém vê, o segredo bate à porta. Você já ouviu esse bater? Talvez tenha chamado de ansiedade, talvez tenha chamado de solidão, mas era apenas a verdade pedindo passagem. O que vai acontecer daqui em diante não será apenas informação, será transformação, porque o segredo não pode ser ouvido sem efeito. Ele é uma semente que, uma vez plantada, começa a germinar, quer você queira ou não. É isso que você sente agora. Raízes invisíveis se espalhando dentro de você, quebrando paredes antigas, rasgando o chão das certezas. É desconfortável, é doloroso, é inevitável, porque não se trata de algo que você decidiu buscar. Trata-se de algo que decidiu encontrá-lo. Perceba como você já não está no mesmo lugar de quando começou a ouvir. O olhar mudou, a respiração mudou, até o silêncio ao redor parece outro. Isso é sinal de que a espiral está funcionando. Ela gira e puxa, gira e prende, gira e arranca. Você pode até tentar resistir, mas quanto mais resiste, mais fundo é levado. Porque este não é um caminho que depende da sua vontade. É um caminho que depende apenas de uma coisa: coragem para permanecer. E se chegou até aqui, é porque já demonstrou que a tem, mesmo que ainda não acredite. Mas cuidado, daqui para frente, o segredo não será apenas visto, ele será sentido. E sentir é muito mais perigoso do que compreender, porque quando você compreende, pode se enganar, pode racionalizar, pode fugir. Mas quando você sente, não há como escapar. O corpo registra, a alma reage, a vida muda. O que está prestes a se abrir dentro de você é uma ferida e uma cura ao mesmo tempo. Uma ferida que mostra tudo o que você negou. Uma cura que devolve tudo o que você perdeu. O paradoxo é inevitável e você já está dentro dele. Você está preparado? Não me responda com palavras. Seu corpo já respondeu. O arrepio, a aceleração do coração, a inquietação da mente. Tudo isso é a resposta. Você está pronto porque foi escolhido. E foi escolhido porque está pronto. Essa é a equação impossível que atravessou 5 milênios para encontrá-lo. O segredo não pertence a você. Você pertence ao segredo. Você sente o peso do silêncio agora? É como se cada palavra dita até aqui tivesse apenas preparado o terreno para este instante em que já não é necessário explicar. O segredo não foi revelado em frases claras, porque ele nunca coube em frases. Ele foi plantado em você como uma semente, e sementes não gritam, elas crescem em silêncio até romper o solo. É isso que começa a pulsar dentro de você agora. A espiral que o trouxe até aqui não se fecha, ela continua girando. Você não está diante de um fim, mas de um ponto de inflexão, uma dobra do tempo em que tudo que parecia sólido se desfaz em poeira, e dessa poeira surge a possibilidade de algo novo. Não um novo que vem de fora, mas um novo que sempre existiu dentro de você, esperando ser lembrado. Thoth Jerhuti não o chamou para receber respostas prontas. Ele o chamou para que ousasse suportar perguntas que ecoam sem cessar. Perguntas que não se calam mesmo no sono, que atravessam os dias, que incomodam até quando você tenta fugir.
Porque cada pergunta é uma chave, e cada chave abre uma porta que estava escondida no labirinto de sua alma. O vazio que você sente não é perda, é espaço. Espaço para que a verdade respire. Durante toda a sua vida, você o preencheu com barulho, com distrações, com justificativas. Agora, pela primeira vez, você pode simplesmente permitir que ele exista. E nesse espaço, a presença que sempre o acompanhou se revela não como algo distante, mas como parte do que você é. Tudo que parecia sombra agora se mostra como guardião da luz. As dores que você amaldiçoou tantas vezes revelam-se como mestres silenciosos que suportaram seu desprezo apenas para que um dia você entendesse que não caminhou sozinho. Você nunca esteve sozinho. Mesmo no fundo do abismo, havia um olhar esperando que você erguesse o seu. Há memórias que você não entende, mas sente. Há símbolos que você não decifra, mas reconhece. Isso é a lembrança daquilo que sempre foi maior do que o tempo. É a assinatura invisível de algo que não pode ser esquecido. É o pacto que pulsa em seu sangue, lembrando que nada do que viveu foi em vão. Cada cicatriz é uma estrela, cada lágrima é uma oferenda, cada silêncio é uma escritura. Agora, respire. Sinta o ar entrando como um cântico. Ele não vem de fora, ele vem do mesmo lugar onde o segredo repousou por eras, o centro de si mesmo. É no sopro da vida, repetido incontáveis vezes, que o mistério se revela. Não em gritos, não em clarões, mas no ritmo da respiração que nunca o abandonou. O templo sempre esteve aí. E então você entende sem entender. Entende que não precisa correr atrás do segredo, porque o segredo já corria em você. Entende que não precisa buscar fora o que sempre o habitou. Entende que foi escolhido não porque era especial, mas porque estava pronto para lembrar. Essa lembrança não termina aqui. Ela vai persegui-lo nos sonhos, nos silêncios, nos olhares. Daqui em diante, cada vez que sentir o vazio, saberá que não é solidão, é convocação. Cada vez que sentir medo, saberá que não é fraqueza, é fronteira. Cada vez que sentir arrepio, saberá que não é acaso, é memória. O segredo continuará a sussurrar em sua pele, em seu sangue, até que um dia você já não pergunte mais quando. E quando a dúvida voltar, apenas lembre-se, você foi chamado, não para assistir, mas para despertar. Se essas palavras tocaram algo em você, deixe esse chamado ecoar. Partilhe-o, comente, inscreva-se, permaneça, não como gesto vazio, mas como resposta ao que foi aceso em seu interior, porque seguir adiante não é obrigação, é consequência natural de quem finalmente lembrou que nunca esteve sozinho. O segredo não se encontra, o segredo desperta,